Já aconteceu de você olhar para sua vida e sentir que não há saída? Que as portas estão fechadas, os obstáculos são grandes demais e que não existe nenhum caminho para seguir em frente? É exatamente nesse momento que Deus se revela como o Deus que abre caminhos. O versículo de Isaías capítulo 43 versículo 16 nos lembra: assim diz o Senhor, o que abre um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Esse texto foi escrito para mostrar que o mesmo Deus que abriu o mar diante do povo de Israel continua hoje abrindo caminhos onde parece não existir estrada alguma. Ele não é limitado pelas circunstâncias, não é impedido pelas barreiras que vemos diante de nós. Se ele abriu o mar para Israel, também pode abrir caminhos em meio às suas dificuldades, transformar situações impossíveis e guiar seus passos rumo à vitória. A Bíblia é repleta de histórias onde Deus se manifesta como aquele que abre portas. Um exemplo poderoso está na travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel havia acabado de sair da escravidão no Egito e, diante deles, estava o mar. Atrás, o exército de Faraó. Humanamente falando, não havia saída. Mas Deus ordenou a Moisés que levantasse o cajado, e as águas se abriram, criando uma passagem seca para que o povo pudesse atravessar. Esse milagre nos ensina que, quando estamos cercados por problemas e não conseguimos enxergar solução, Deus continua sendo especialista em criar caminhos impossíveis. O que parecia o fim da história se tornou o começo de uma nova jornada, e isso também pode acontecer em sua vida hoje. Outro episódio marcante está em Josué 3, quando Israel precisava atravessar o rio Jordão para entrar na terra prometida. Mais uma vez, as águas estavam cheias, representando um obstáculo intransponível. Mas o Senhor ordenou que os sacerdotes que carregavam a arca colocassem os pés no rio, e quando eles obedeceram, as águas pararam de correr e o povo atravessou em terra seca. Isso nos mostra que Deus não apenas abre caminhos no passado distante, mas continua fazendo isso para aqueles que confiam e obedecem. O segredo está em dar o primeiro passo em fé. Muitas vezes, Deus espera nossa atitude de confiança para então abrir diante de nós a estrada que nos levará ao destino preparado por Ele. Além de abrir caminhos físicos, Deus também abre caminhos espirituais e emocionais. Quantas vezes nos sentimos presos em medos, culpas, traumas ou situações do coração que parecem não ter solução? Mas o Senhor nos guia a um novo tempo, a um novo recomeço. Ele abre portas de perdão, de restauração, de reconciliação. Em Isaías 43, o mesmo capítulo que traz o versículo inicial, Deus declara: eis que faço coisa nova, agora está saindo luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isso significa que, mesmo em um lugar seco e sem vida, Deus pode trazer novidade e esperança. O deserto não é o fim, mas o cenário onde o Senhor mostra o seu poder criativo. Esse Deus que abre caminhos não age apenas em momentos grandiosos, mas também em pequenas situações do dia a dia. Talvez você esteja enfrentando dificuldades no trabalho, em relacionamentos ou até mesmo em sua vida espiritual. Pode ser que tudo pareça travado, sem avanço, mas Deus é especialista em transformar impossibilidades em testemunhos. Muitas vezes, Ele permite que cheguemos ao limite para que possamos experimentar a sua intervenção sobrenatural. É nesse ponto que aprendemos a depender não da nossa força, mas do poder dele. A verdade é que, quando Deus abre um caminho, ninguém pode fechar. O livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 7 declara: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa promessa nos mostra que o mover de Deus não depende da aprovação humana. Mesmo que as pessoas tentem bloquear, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, quando Deus determina algo, o caminho se abre. Ele é soberano sobre todas as coisas e nenhuma barreira é forte o suficiente para impedir os seus planos. Outro aspecto importante é que os caminhos de Deus nem sempre são os mais fáceis, mas sempre são os melhores. Às vezes, esperamos que Ele retire todos os obstáculos, mas, na verdade, Ele nos guia por caminhos que fortalecem nossa fé. Foi assim com Israel no deserto. Deus poderia ter levado o povo pelo caminho mais curto até Canaã, mas escolheu conduzi-los pelo deserto para que aprendessem a confiar totalmente nele. Da mesma forma, em nossa vida, Ele abre caminhos que muitas vezes exigem paciência, fé e perseverança, mas que nos conduzem a um propósito muito maior do que imaginamos. É interessante perceber também que, quando Deus abre um caminho, Ele não apenas nos tira da escravidão, mas nos leva a um destino de promessa. O povo não atravessou o Mar Vermelho apenas para escapar do Egito, mas para caminhar rumo à terra prometida. Isso significa que os caminhos que Deus abre em nossa vida não são apenas para nos livrar do sofrimento,
mas para nos levar a algo melhor. Ele sempre tem uma direção, uma promessa, um futuro de esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11 nos lembra disso. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se você está passando por um tempo de incerteza, lembre-se, Deus não mudou. O mesmo Senhor que abriu o mar e o Jordão continua abrindo caminhos hoje. Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que você precisa é confiar, entregar sua vida a Ele e acreditar que, mesmo quando não há saída visível, Ele pode criar uma estrada no impossível. Por isso, não desanime. Talvez as águas estejam diante de você, talvez o deserto pareça longo demais, mas saiba que Deus já está trabalhando. Ele abre portas que ninguém pode fechar, guia seus passos e transforma situações improváveis em milagres visíveis. O Deus que abre caminhos não é apenas o Deus da Bíblia antiga, mas o Deus que age no presente, na sua vida, aqui e agora. Esse é o convite para você hoje. Entregue seus medos, suas barreiras e seus impossíveis ao Senhor. Confie no Deus que abre caminhos, porque Ele já preparou um futuro de esperança. E quando você olhar para trás, vai perceber que cada porta aberta, cada estrada construída em meio às águas, foi a mão de Deus conduzindo você aonde precisava estar. Deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua caminhada com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.